Muito bem, o programa de hoje entrevista o Dr. Antônio Carlos Lacerda, que é o advogado responsável pelo jurídico do Sintoresp. E nós vamos conversar aqui a respeito de um acordo recentemente firmado e já homologado pela Justiça do Trabalho, que trata de pagamento de PPR proporcional a ex-trabalhadores do grupo McDonald's. A empresa, na verdade, o nome é Arcos Dourados, é o nome oficial, né? É franqueadora do McDonald's. E o acordo ele tem uma abrangência muito grande. Por quê? Porque ele cobre trabalhadores, ex-trabalhadores, e as normas beneficiam os atuais trabalhadores do grupo. Dr. Antônio Carlos Lacerda, o acordo cobre quantas pessoas entre ex-empregados e atuais empregados? A gente tem uma estimativa? Em primeiro lugar, boa tarde, Franzin. Boa tarde, espectadores. É um prazer estar aqui respondendo para vocês essa pergunta, especialmente neste momento deste acordo que reputamos tão especial. E digo que sim, nós temos uma estimativa de uma quantidade de trabalhadores, porque com base na verificação que nós fazemos por loja, quantidade de empregados ativos, podemos dizer que em nossa base estamos falando de cerca de 5 mil empregados que estão, neste momento, ativos, que estão atuando na empresa. Tá. Porém, isso é parte deste universo que está sendo atingido, porque temos também o pagamento daquilo que está sendo chamado de PPR proporcional para ex-empregados que, quando foram dispensados, não receberam corretamente suas parcelas de PPR. Nesse caso, podemos dizer que é uma estimativa ainda passível de verificação um pouco mais apurada, mas podemos dizer que seria 3 ou 4 vezes esse universo. Poxa vida, é um número grande, hein? De qualquer forma, nós só vamos ter acesso a esses números efetivos quando a empresa der cumprimento à entrega da documentação que ficou estipulada no próprio acordo. Doutor Lacerda, a engenharia de um acordo com essa complexidade, né, que atinge e beneficia tantas pessoas, é uma engenharia complexa. As partes têm um histórico de, digamos, demandas, de discussões judiciais, etc. Agora, houve um acordo. Como é que foi construir esse acordo? Como é que teve muitas reuniões, discussão acerca de valores, de números? Como é que vocês construíram, digamos, o arcabouço do texto e depois tem que também contemplar a legalidade até que o acordo fosse homologado pela Justiça? É uma história não muito curta, né? Não é tão fácil explicar aqui em poucas palavras, mas ela se inicia pela atividade dirigente do nosso departamento jurídico, né? Tá. Toda aquela fiscalização que o departamento jurídico faz, normalmente oriundo das queixas ou denúncias dos empregados que aqui chegam, ou mesmo de verificações que nós estamos fazendo através de outros tantos formatos, como, por exemplo, a visitação dos nossos diretores na empresa. Então, neste caso, nós tomamos conhecimento que havia uma irregularidade no pagamento dos PPRs, porque naquela base não havia uma negociação coletiva. Tá. A partir daí, nós ativamos a empresa para iniciar a discussão. E normalmente, e podemos dizer que nesse caso foi uma dessas situações, entendeu-se por necessária a distribuição de uma ação coletiva, por substituição processual. A partir daí, inicia-se a conversação. A empresa entendeu por bem já corrigir os procedimentos para os empregados que estavam ativos naquele momento. Porque senão geraria um passivo trabalhista muito grande. A tendência seria essa, de crescer o passivo trabalhista e um tributário também. Né? Então, é por este motivo que foram feitos os acordos para pagamento de PPR referente aos anos de 2015, 16 e 17. Tá. Né? Podemos dizer que foi extremamente gratificante para nós, do departamento jurídico, porque
pela primeira vez nós tivemos aqui uma assembleia de empregados do McDonald's para definir os critérios do pagamento do PPR, que se repetiu no ano subsequente, inclusive no ano subsequente com a disputa, né, dos empregados que pretendiam ser os representantes para a fiscalização desse pagamento. Interessante registrar a participação dos trabalhadores em assembleia, que mostra que, sem desmerecer o elemento formal e burocrático do acordo, houve uma participação da categoria. Portanto, há uma legitimidade que vem da base, é isso? Absoluta, absoluta. Agora, doutor Lacerda, uma outra coisa. O jurídico, eu conheço aqui o Sintoresp há muitos anos, é um jurídico muito bem organizado, muito ativo, né? Todo dia, e tem ações, não sei quantas mil ações coletivas, etc. Mas o jurídico, ele segue uma orientação da diretoria, né? Quer dizer, cabe à diretoria decidir se a entidade terá um jurídico forte ou um jurídico fraco, né? No caso aqui é um jurídico forte, ativo, atuante. Em que medida essa atuação reflete a orientação da diretoria? Sem sombra de dúvida, o jurídico no Sintoresp ele consegue atuar com toda essa liberdade, começando pela formação do seu próprio diretor-presidente, que é um advogado formado pela Universidade de São Paulo, e é claro, por motivos como esse, que ele incentiva toda essa atuação. E, na verdade, o que se espera é que realmente o jurídico atue no sentido de fazer cumprir a convenção coletiva e a legislação trabalhista vigente. Perfeito. Agora, voltando ao acordo com o McDonald's, o pagamento proporcional da PPR, Programa de Participação nos Resultados. O teto é R$ 1.800. Como é que será feito o cálculo de cada pessoa, de cada trabalhador? Tem uma fórmula, tem um programa na internet ou vai depender de juntada de documentos? Em primeiro lugar, nós vamos receber uma documentação da empresa, atestando a quantidade de empregados, e nós vamos fazer a convocação desses empregados para comparecer aqui no sindicato através de uma campanha publicitária. Vamos receber estes empregados e fazer as verificações. E é importante saber onde que eles prestaram serviço. Certo. Porque depende do local, depende da base territorial em que foi prestado serviço para se verificar se ele é um empregado elegível ou não. Tá. Feita essa verificação, nós vamos mandar um relatório de volta à empresa que, a partir daí, fará o pagamento aos empregados em sua conta corrente. Ou seja, o sindicato fará a divulgação, fará a convocação, mas o pagamento a própria empresa faz depositando na conta corrente do trabalhador? Depositando na conta. O sindicato vai fazer também a verificação da regularidade desse empregado, atestando ser ele um empregado elegível ou não. Perfeito. Eu estou falando com o doutor Antônio Carlos Lacerda, que é o responsável pelo jurídico do Sintoresp. E o assunto de hoje é o importante acordo com o Grupo McDonald's, que é importante sobre todos os aspectos. Primeiro que é dinheiro no bolso do trabalhador, isso é o mais importante de tudo. E também que, digamos, estabelece um padrão mais equilibrado de relações entre o capital e o trabalho. Agora, doutor Lacerda, é um aspecto da atualidade que eu gostaria de observar aqui na nossa fala. Nós estamos sob vigência da nova lei trabalhista. Dia 11 de novembro ela entrou em vigor. É uma lei draconiana, muito boa para o capital, muito ruim para os trabalhadores. Um dos aspectos mais relevantes dessa nova lei é que ela privilegia o negociado sobre o legislado, com uma lógica perversa, que é a lógica de que se negocie para baixo. Este acordo, de certa forma, inverteu a lógica, porque ele é um acordo negociado para cima, né? Sem dúvida. Eu não acho apenas que ele inverteu, na verdade, ele manteve a lógica anterior, porque a possibilidade de se negociar a melhor do que o legislado, essa sempre existiu. Sim. A reforma trabalhista, ela traz essa insinuação de que é permitido se negociar a menor, como se demonstrasse claramente que o objetivo é esse. E, no meu modo de entender, isso aumenta a responsabilidade dos negociadores, aumenta a responsabilidade do sindicato, demonstrando, como eu
entendo que se demonstrou nesse caso, que é possível, sim, ainda se negociar a melhor do que o que está previsto na legislação. Perfeito. Agora, doutor Lacerda, foi feito um acordo, não será nem o primeiro nem o último. A pergunta que eu faço é se o entendimento havido nesse processo de negociação, que foi complexo, elaborado e finalmente homologado pela Justiça, se abre nova perspectiva de futuros acordos com o grupo, se já existe algum acordo em negociação ou isso tudo ainda está no campo das possibilidades? Existe, sim, existem acordos que estão em negociação nesse momento, são diversos, mas é importante explicar, em primeiro lugar, que a atuação do departamento jurídico ela não está vinculada especificamente a essa empresa ou este suposto campo de atuação. O departamento jurídico hoje, né, podemos dizer que temos cerca de 40 mil processos ativos, né, no que se refere à cobrança de contribuição, processo individual e direito coletivo do trabalho. Em direito coletivo do trabalho, nós temos mais de 2 mil processos distribuídos por substituição processual. Costumamos dizer aqui que temos uma atuação superior, inclusive, a todo o Ministério Público do Trabalho no território nacional. Perfeito. Doutor Lacerda, um dos aspectos dos itens do acordo, né, assim, que chamam a atenção, é da campanha, né, porque o sindicato fica encarregado de fazer a campanha. Agora, é uma operacionalização. Me parece que, a partir do termo da homologação pela Justiça, a empresa tem 90 dias para começar a apresentar as listas. Como é que é essa parte mecânica, digamos assim, de chegar até o trabalhador? Porque, às vezes, a pessoa não está mais morando na Grande São Paulo, está morando, sei lá, em São José do Rio Preto, morando no Recife. Como é que será feita essa operacionalização? 90 dias, nós recebemos uma lista, já começamos a divulgação, a convocação? Eu acho que uma das partes extremamente importantes da atuação no Sintoresp é perceber que os setores atuam em conjunto. Tá. Esta campanha ou esta atuação no que se refere à divulgação do acordo, no caso, não é uma atuação específica do departamento jurídico. Sim. Né? Ela vai ocorrer em consonância com as decisões que serão tomadas no departamento de comunicação. Mas o jurídico presente em todos os momentos. É claro, o jurídico vai estar presente, inclusive porque precisa verificar se o material que está sendo distribuído está de acordo com a legislação, se está de acordo com o que está estipulado na própria composição. E, agora, a tendência é a ativação de todos os meios de mídia possível. O interesse do Sintoresp é a localização de todos os empregados, é a verificação de que todos vão receber os seus valores, os valores que têm por direito, e atingir, sem sombra de dúvida, este meio sindical para demonstrar o quanto é possível essa boa divulgação da atividade sindical. Perfeito. Doutor Lacerda, haverá um local específico onde as pessoas serão recebidas? Primeira pergunta. E segundo, se é possível utilizar os mecanismos da internet para fazer cadastramento, enfim, a pessoa acha que tem direito, que está abrangida pelo acordo, fazer uma consulta. Como é que vocês estão pensando? Nós estamos em processo de reuniões constantes para o aprimoramento dessa campanha, mas sim, o que se pretende é a utilização desses meios de mídia, os meios eletrônicos todos possíveis, inclusive um atendimento via telefônico. E até o presente momento, que está sendo estipulado que o local de atendimento dos empregados será no departamento jurídico, na Rua Cruzeiro 442, Barra Funda. Perfeito. Doutor Lacerda, a PLR foi instituída por uma lei, se não me engano, de 2000, que começou a vigorar em 2001. Estou citando de memória aqui, tá? Posso errar. Algumas empresas adotam PLR, participação nos lucros e ou resultados. Outras empresas adotam PPR, programa de participação nos resultados. E uma terceira terminologia que não me ocorre agora. A PPR ou PLR, ela tem esse direito, tem se irradiado pela base ou é um direito que está restrito ao grupo que nós nos referimos agora do McDonald's?
Não, existe uma propensão a se irradiar pela base, até por conta da utilização errônea, dando a impressão de que seria um pagamento por fora legitimado, sem incidências tributárias. E é por isso que aí que está a nossa atuação, que na verdade ele precisa estar vinculado a alguns ditames que nós entendemos que são absolutamente necessários. Neste caso em específico, o que nós pretendemos fazer foi a garantia do pagamento mínimo, né? Nós corrigimos o modelo anterior do suposto acordo que nós reputamos irregular, porque havia algumas cláusulas ali que direcionavam para o pagamento zero ao empregado. E essa situação não ocorre mais. Perfeito. Agora, na medida em que o acordo for divulgado, isso vai se esparramando pelas redes sociais, o grupo de WhatsApp, a rede do sindicato, a mídia, etc., a rádio peão, um vai falar para o outro. Um trabalhador que seja de um grupo, não do grupo McDonald's, vai ocorrer a ele, será que eu também tenho direito a PPR ou PLR? Bom, aí, caso venha isso a ocorrer, como é que ele deve fazer? Ele procura o sindicato da sede, as subsedes, as regionais, ou ele vai direto ao jurídico? Qual que deve ser, qual é o procedimento? A procura da sede ou da subsede, isso é independente, é vinculado ao local da prestação de serviço desse empregado. Entendi. Ou até mesmo ao local da sua moradia. Procurando as subsedes, também nós temos o departamento jurídico específico. Normalmente nós temos 2 advogados em cada subsede, nas regionais, que estão capacitados para o atendimento desses desempregados. No entanto, algumas ações um pouco mais específicas, realmente elas ocorrem aqui na sede. E no caso do PPR, podemos dizer que o empregado ativando a subsede ou a sede, isso chegará no nosso departamento de assuntos coletivos. Certo. A partir daí ocorre uma convocação à empresa e sim, inicia-se uma negociação que pode redundar num acordo positivo. Doutor Lacerda, Antônio Carlos Lacerda, responsável pelo jurídico do Sintoresp, para a gente mudar um pouquinho aqui o foco da conversa, depois nós voltamos ao acordo com o grupo McDonald's. Queria falar um pouco sobre a demanda jurídica, porque a lei trabalhista criou dificuldades para o trabalhador ingressar com processo, ação individual, sobretudo. Inclusive, um fator que está assustando trabalhadores é a possibilidade de pagar multa. Então, eu queria saber como é que o jurídico do Sintoresp está orientando o trabalhador que procure a corre e se há realmente esse risco, se a ação ficou mais difícil abrir ação e se o trabalhador corre risco de ter que pagar custas, porque evidentemente que se ele procura a justiça por um pagamento que não ocorreu, ele não está sobrando dinheiro para ele, certo? Tudo que ele não pode é ter que pagar custas trabalhistas. Como é que o jurídico está se posicionando diante desse problema criado pela lei trabalhista? Nesse ponto, nós somos extremamente críticos. Veja, uma relação de um contrato de trabalho, nesse ambiente, normalmente é a empresa que tutela toda a documentação. O empregado chega ao sindicato, normalmente narrando fatos. Certo. E esses fatos, a princípio, precisam ser provados. Tá. O empregado vai chegar ao sindicato costumeiramente depois de ter sido dispensado. E acaba ocorrendo que ele se distancia desses demais colegas que poderiam lhe prestar depoimentos favoráveis, comprovando aquilo que ele está alegando. Isso torna extremamente dificultoso. E sim, agora o Poder Judiciário pode entender que aquela ação é uma ação temerária. E sim, no final das contas, condenar o empregado em litigância de má-fé e custas. Sim, sim. E é lógico que isso restringe a atuação de todo o departamento jurídico e da atuação dos advogados em geral, sem sombra de dúvida. Perfeito. Queria voltar aqui ao começo da conversa, que é o nosso acordo, né, homologado pela Justiça entre duas partes, Sintoresp e o grupo Arcos Dourados, né, que é do McDonald's, na verdade, acordo que garante
o pagamento de PPR proporcional a ex-trabalhadores, no período já citado aqui pelo doutor Lacerda, e que também, a partir do entendimento que houve pré-acordo, foram garantidas condições de PPR mais favoráveis aos atuais trabalhadores. Então, é um acordo complexo, a abrangência é grande e beneficia ex-empregados e atuais empregados. Mais algum aspecto do acordo que o doutor Antônio Carlos Lacerda gostaria de ressaltar? Sim. O início dessa discussão com Arcos Dourados ou empresas semelhantes, ela se deve a um litígio antigo referente à representatividade. Num dado momento, nós percebemos que algumas empresas se beneficiavam das convenções coletivas de um sindicato que nós entendemos que não representava essa categoria. Sim. E por conta disso, nosso trabalho foi demonstrar ao judiciário que essa discussão de representatividade, ela não diz respeito apenas para onde vai a contribuição. Ela tem um efeito na vida de cada trabalhador. Nesse compasso, nós entendemos que conseguiríamos explicar melhor esta questão da representatividade se nós fôssemos justamente pleitear aquilo que foi pedido pelos trabalhadores nestas empresas. Correto. Certo? E aqui nós temos um caso prático em que isso aconteceu. Não é só este caso, né? São tantos outros direitos que deixaram de ser percebidos e nós estamos fazendo essa verificação uma das empresas, um a um dos direitos que foram perdidos. Muito bem, obrigado, doutor Antônio Carlos Lacerda. Chegamos ao final aqui do programa, temos um tempo, evidentemente, e já batemos na trave, me avisa aí a Gisele. Então, eu quero agradecer muito pela entrevista. É um assunto que nós tocaremos com habitualidade daqui para frente no departamento jurídico do Sintoresp. Haverá uma massificação, surgirão dúvidas no período, e essas dúvidas serão esclarecidas ou através de textos no Facebook, texto no site, matérias no Jornal da Entidade, também programa de TV e gravação de vídeo. Então, esse assunto terá continuidade aqui no universo dos trabalhadores da categoria dos hoteleiros, restaurantes, bares similares. Além do doutor Lacerda, evidentemente, ele atuou com uma equipe. Então, eu quero aproveitar e parabenizar a equipe jurídica do Sintoresp por esse acordo, por esse feito que, essencialmente, beneficia os trabalhadores. E eu acredito que a ação do jurídico e do sindicato que beneficie a categoria é a medida de todas as coisas no universo sindical.